para onde nós vamos depois da morte? Será que a morte é o final de todas as coisas? Para onde vai o cristão salvo depois da morte? Ele vai para o paraíso, para o céu, ou ele fica dormindo? Para onde vai o ímpio? Vai para o inferno ou fica dormindo? Fique comigo até o final desse vídeo, nós vamos estudar à luz da Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito desse importante assunto. Roda a vinheta. Muitos dizem a respeito da morte, vamos passar dessa para uma melhor, ou não. Para isso nós precisamos estudar à luz da Bíblia o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Este é um assunto muito polêmico, porque existem muitas seitas, que quer se passar por igreja e aí ensinam que realmente a pessoa morre e ela fica num sono profundo. Aí se você quiser descobrir o que é seita, nós temos um vídeo aqui no canal, o que é seita. Primeiro você assiste todo esse vídeo, depois que acabar esse vídeo eu vou deixar lá na tela final, aí você clica em cima e você vai ser direcionado para o vídeo o que é uma seita, se ainda você não souber o que é seita. Então vamos lá para a palavra do Senhor. Para onde vamos depois da morte? Hebreus capítulo 9, versículo 27, o escritor diz assim: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo após disso o juízo. Mas o que é que o escritor está falando aqui? Será que o juízo que ele está escrevendo aqui falando, será que é o juízo, capítulo 20 do livro de Apocalipse? É claro que não. O escritor está dizendo aqui sobre aquele juízo particular que cada um tem diante do Senhor. Quando alguém morre, esta pessoa vai direto se encontrar com Deus. Ele tem apenas dois caminhos para seguir. Ou ele vai para o paraíso, ou ele vai para o inferno. Se ele recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, ele vai ser direcionado ao paraíso. Agora, se ele morreu sem Cristo, infelizmente, ele vai para o inferno, aonde ali estará aguardando sim o julgamento final, o arrebatamento e o julgamento final. Por isso que quando um cristão morre, ele já entra imediatamente na presença de Deus para desfrutar da vida eterna, esperando a ressurreição dos mortos. Agora, quem morreu sem o arrependimento será lançado no inferno e lá ficará até o juízo final, aonde ressuscitarão para serem lançados no lago de fogo e enxofre, aonde a própria palavra do Senhor diz que é a segunda morte. Então nós temos dois caminhos aqui, o paraíso ou o inferno. E não depende aqui simplesmente ou exclusivamente de Deus. Deus nos deu uma oportunidade, enviando seu único filho para morrer por nós. E João escreve dizendo que todo aquele que o aceita, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você se arrepende e recebe a Cristo, agora você se torna filho de Deus. E sendo filho de Deus, agora você tem parte com Deus através de Jesus. E aí o sangue de Jesus é que purifica o homem de todo o pecado. Mas será que existe base bíblica para dizer que quando a gente morre, a gente vai ter com Cristo? Será que tem versículos que afirmam essa tese tão importante nesse tema? É claro que tem, e existem vários textos que referem-se a isso. Só que uma coisa que eu quero que você aprenda é que nós precisamos estudar textos e contextos. Geralmente um herege, geralmente uma seita, ela vai pegar textos fora de contexto e aí vai tentar basear a sua crença naquilo ali, criando um pretexto. Então, se você quiser compreender as Escrituras, leia o versículo, mas leia alguns antes, leia alguns depois, que você vai ter uma compreensão melhor do que o assunto está querendo falar ali. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, olha o que Paulo diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Note que Paulo não fala sobre o sono da alma. Quando o homem morre, o seu corpo volta para pó, porque é do pó que foi formado. Só que a sua alma não fica dormindo. Não tem base para dizer para você que a alma fica dormindo. Não, a alma ou o espírito vai direto ao Senhor. E esse sim vai desfrutar da vida eterna com Cristo. É claro que isso numa parcialidade. Outro capítulo e versículo que afirma também essa tese é Filipenses capítulo 1, versículo 23. Olha o que Paulo diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque ainda isto é muito melhor. Olha o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo: eu quero e desejo estar com Cristo. Estar com Cristo, ele não está dizendo que ele vai morrer e ele vai esperar o arrebatamento para ele entrar diante do Senhor. Ele está afirmando que quando ele morrer, ele vai estar com Cristo. Esses e outros versículos deixam claro, não tem um espaço entre a morte e a vida futura, não tem como, não tem base bíblica para isso.
E Paulo diz mais aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Outro versículo que afirma que nós, quando partimos, estaremos com Cristo é Lucas capítulo 23 e o versículo 43, onde também é um versículo que gera muita polêmica entre as seitas. Quando Jesus está na cruz e do lado os dois salteadores, a Bíblia diz que um reconhece ele dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele homem e diz: em verdade eu te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Algumas seitas afirmam e pegam esse texto, colocam uma vírgula para mudar toda a frase. Eles colocam dizendo: em verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Note que esta frase usada pelas seitas, ela entra em contradição, porque como que Jesus está dizendo para aquele homem: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Eu estou te dizendo hoje. Não tem como ele dizer: eu estou te dizendo ontem, eu estou te dizendo amanhã. Existe claramente uma adulteração da palavra. Se você muda a vírgula de lugar, você já muda toda a frase. Só que nós vemos que Jesus é claro dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Algumas dessas seitas, além de afirmar que as pessoas estão num sono profundo, que não têm consciência, que estão ali paradas em um lugar dormindo, como eles mesmos afirmam, a Bíblia existem vários versículos que contradizem o que eles estão dizendo. Por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, olha o que João escreve: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos pelo amor da palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então João recebe as revelações do Apocalipse e ele mesmo vê debaixo do altar de Deus. Ele vê almas, e essas almas que estão debaixo do altar de Deus, elas clamam. E o que elas clamam? Senhor, até quando o Senhor não fará justiça? Então, para o lugar onde essas pessoas vão, tanto o ímpio como o justo, eles têm consciência, eles sabem por que estão lá. Jesus também contou uma parábola em Lucas capítulo 16, mas repare que muitas pessoas vão dizer: pastor, isso é uma parábola. Mas note que todas as parábolas de Jesus, todas elas, Jesus não citou o nome de ninguém. Todas elas, Jesus não citou o tempo. Ele conta uma história como de fato uma parábola. Porém, Lucas capítulo 16, versículo 16, ele começa dizendo: havia um certo homem chamado Lázaro. Então o que acontece é que ele coloca nome. E quando ele coloca nome numa parábola, ele está dizendo: isso aconteceu, isto é real, não é uma história criada. Isso realmente aconteceu. Ele diz que o homem rico morreu, foi sepultado, mas quando Lázaro morreu, Lázaro foi conduzido até o seio de Abraão. E a Bíblia diz que o homem rico morreu e foi para o Hades, foi para o tormento, ou foi para o inferno. Só que aqui também, nesta parábola, os dois têm consciência, tanto Lázaro como o homem rico. Tanto que o homem rico tem consciência que ele olha e diz assim: pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. Quando ele recebe um não de Abraão, o que ele diz? Então faz o seguinte: permita que eu vá, ou permita que alguém vá daqui para lá e anuncie a palavra aos meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para o lugar onde eu estou. Novamente, a parábola diz que Abraão diz: não, ninguém pode passar daqui para lá. Se eles quiserem, eles que ouçam Moisés e os profetas. Novamente, um nome é descrito numa parábola. Pode estudar, você pode ler todas as parábolas contadas por Jesus. Nenhuma delas existe um nome próprio, um nome de uma pessoa como Lázaro e como Moisés, nos mostrando que de fato não era uma parábola como as outras. Então, quando o homem, quando a mulher parte desta vida para outra, a alma já participa das venturas com Deus, porém não completo, porque ainda falta o corpo. Quando Jesus voltar, nossa alma vem com ele e o nosso corpo ressuscita e é transformado. É isso que Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 52. Olha o que Paulo diz aqui, ó: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Os mortos, ele está se referindo aqui não à alma que está morta ou que está dormindo, mas ao corpo. Porque de fato o corpo está na terra como se estivesse dormindo. Mas por que muitas pessoas acreditam no sono da alma? Porque de fato a Bíblia fala ou refere-se à morte do salvo como um sono. Por que um sono? Porque o corpo descerá à tumba, o corpo descerá e será sepultado. O corpo de fato estará ali inerte, porém a alma estará com Cristo. Por isso que a Bíblia fala a respeito da morte do salvo como um sono, porque de fato o corpo está ali na terra, sem a alma, e a alma está com Cristo. E a Bíblia várias vezes fala a respeito, em vez de falar morte, fala sono. Por exemplo, no livro de João capítulo 11, quando chega um mensageiro diante de Jesus para chamá-lo para ir aonde está Lázaro, depois de um tempo, Jesus fala, a enfermidade dele não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. No capítulo 11, o versículo 11, Jesus falou para os discípulos assim, ó, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então os discípulos perguntam para ele, Senhor, mas se ele está dormindo, então ele está salvo. E olha o versículo 13, mas Jesus disse isso de sua morte, eles porém cuidavam que falava do repouso do sono. Versículo 14, então disse-lhe Jesus claramente, Lázaro está morto. E de fato, Lázaro aqui morreu, estava sepultado sim. Por isso que muitas pessoas confundem e afirmam as suas teses dizendo que quando nós morremos, nós vamos para um lugar de repouso, nós vamos dormir eternamente até o dia do arrebatamento, mas essa tese não tem fundamento nenhum na palavra de Deus. Vamos fazer uma suposição, que essa seita que prega o sono da alma esteja certa. Vamos fazer uma suposição. Então, como que eles explicam sobre a transfiguração de Jesus em Mateus capítulo 17, versículo 3? Por quê? Na transfiguração, quem aparece? Jesus, Moisés e Elias. E diz o texto que eles estavam o quê? Falando com ele. Mateus capítulo 17, versículo 3. Se de fato os que morreram estão em sono profundo, por que eles estão ali conversando com Jesus? Elias, a Bíblia diz que foi arrebatado, mas Moisés morreu. Tanto que morreu que quando Deus mostrou para ele a terra, o Senhor disse, você não vai entrar. E a Bíblia diz que ali Moisés morreu. Tanto que morreu que até no livro de Judas diz que o diabo contendia com o arcanjo a respeito do corpo de Moisés. Então Moisés de fato morreu. Mas como? Se ele está dormindo, como que na transfiguração ele aparece agora falando com Cristo? É por isso que o sono da alma não tem base nenhuma na palavra de Deus, porque aparece Moisés e também aparece Elias conversando com o próprio Jesus. A forma que a Bíblia fala a respeito de dormir se refere ao corpo que fica inerte na sepultura e nada mais do que isso. No Antigo Testamento, a palavra Seol se refere ao inferno. Já no Novo Testamento, nós vemos a palavra Hades ou Hades, concernente ao mesmo lugar que é o inferno, aonde só entra a alma sem o corpo, mas não é o destino final. Agora nós precisamos entender o que significa Geena, que é o lago de fogo, que muitas pessoas também acham que é o inferno. Mas em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 14 está escrito assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então a Geena é de fato o lago de fogo, aonde a morte e o inferno, e depois o falso profeta, o anticristo será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por isso existem esses três nomes que muitas das vezes as pessoas confundem, Hades, Seol e Geena. Então Hades e Seol significa inferno, aonde a pessoa vai depois da morte, somente a sua alma. Agora a Geena é quando acontece a ressurreição dos mortos. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a perdição eterna. O que ressuscita aqui? O corpo ressuscita junto com a alma, e agora sim, a alma e o corpo serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora a alma e o corpo do salvo, o corpo transformado, agora não será esse corpo corruptível, mas será um corpo incorruptível, será um corpo transformado para estar com Cristo eternamente. Ah, mas tem alguma base bíblica para afirmar isso? É claro, Mateus capítulo de número 10, versículo 28, olha o que Jesus disse. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma
e o corpo. Esse inferno que Jesus está falando aqui não se refere ao Hades ou simplesmente ao Seol, aonde entra só a alma. Não, ele está falando que vai entrar a alma e o corpo. Ele está se referindo a Geena, que é o lago de fogo e enxofre. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, olha o que diz a Bíblia. E deu o mar os mortos que haviam nele, e a morte e o inferno deram os mortos que haviam nele, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então está se referindo que o mar dará aos mortos, trará os mortos, assim como a morte e o inferno. As almas que estão no inferno terão que se apresentar diante de Deus com o seu corpo, porque serão julgados no juízo final, no capítulo 20 de Apocalipse. Então eles vão se apresentar diante de Deus com a sua alma e seu corpo e serão lançados no lago de fogo e enxofre, segundo, como nós acabamos de ler, segundo as suas obras. Por isso, meu irmão, a morte não é o final. A salvação é pela graça, por intermédio da fé, e não vem de nós, é dom de Deus. Só que eu preciso receber, desejar esse dom. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso reconhecer os meus pecados e as minhas falhas. Enquanto nós tivermos vida, nós temos ainda condição de reverter o nosso futuro. Sim, se nós estivermos com Cristo. Se eu receber a Cristo, eu tenho direito à salvação, o direito que Ele dá a todos os habitantes da terra. Note que Deus não obriga ninguém a servi-lo. Porém, o destino final nós podemos mudar. Estamos com Cristo ou não. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, para nós alcançarmos salvação, só tem um caminho, Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, deixa aí o seu comentário, se você entendeu, se foi bênção para você esse vídeo, se tirou alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Nos ajude a compartilhar esses vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe em nome de Jesus.